Você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você um campeão, uma campeã. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico. E na aula de hoje, galera, nós vamos falar sobre perímetro e área de figuras planas. Galera, um assunto muito recorrente nos concursos públicos e que está presente no nosso dia a dia. Então nós vamos também aproveitar um pouco desse conhecimento do dia a dia, fazer algumas associações para nos ajudar a enfrentarmos problemas envolvendo aí perímetros e áreas. Beleza? Vem comigo, galera. Então vamos lá falar sobre área de figuras planas. Bom, o que nós vamos ver nesta aula, galera? Nós vamos estudar perímetro, tá? Vamos conceituar o que é um perímetro, vamos falar das principais figuras planas, vamos conhecer essas figuras, nós precisamos conhecê-las. Vamos falar como que se calcula a área de cada uma dessas figuras. Obviamente, existe uma fórmula associada aí, uma fórmula que vai nos ajudar a encontrar esta área. Eu vou estar apresentando para vocês. E por último, nós vamos resolver alguns probleminhas envolvendo aí cálculos de perímetros e áreas. Belezinha? Tranquilo, né, galera? Então vamos lá, começando a falar sobre perímetros e áreas de figuras planas. Aqui tem até alguns exemplos de algumas figuras planas, mas nós vamos detalhar isso no decorrer da aula. Ok? Perímetro de um polígono. Aí você diz, polígono, professor, perímetro de um polígono, mas eu não sei nem o que é polígono, imagina perímetro, tá? Então veja bem, nós temos uma figura formada por linhas poligonais fechadas. O que são linhas poligonais fechadas? São segmentos de reta consecutivos. Então eu tenho aqui um segmento, vem até aqui, aqui ele para, aqui eu começo outro, aí ele para, aí eu começo outro, aí ele para, aí eu começo outro, aí ele para, aí eu começo outro, ele para, aí eu começo outro, ele para e eu retorno ao ponto inicial. Então veja bem, são segmentos de reta consecutivos aonde a extremidade do último coincide com o início do primeiro. Isso é um polígono. O polígono, quando ele é composto por todas as linhas fechadas. Nós podemos ter um polígono, a linha poligonal, ela pode não coincidir a sua extremidade com o início. Aí, nesse caso, ele não forma um polígono, tá? Eu tenho, no caso, linhas poligonais, que são chamados por serem segmentos consecutivos, mas observem, a extremidade do último não coincidiu com o primeiro. Então, nesse caso, não formou um polígono. Para que o polígono seja formado, a extremidade do último tem que coincidir com o primeiro, que é este caso aqui. Ok? Isso são polígonos. Beleza. Bom, agora eu posso falar de perímetro. Nós já sabemos o que é um polígono. Depois nós vamos estar apresentando aí cada um desses polígonos de forma especial, como que é o nome que se dá para cada um deles, num outro momento. Mas, agora a gente vai trabalhar alguns deles, ok? Então, o perímetro de um polígono é a soma das medidas dos seus lados. Então, se eu tenho um polígono que tem 4 lados, eu somo a medida dos 4 lados, eu tenho o perímetro, ok? Bom, no nosso caso aqui, nós vamos trabalhar com o polígono regular. O que é o polígono regular, galera? O polígono ele é dito regular quando a medida de seus lados são todas iguais. Então, ele pode ter 3, 4, 5, 6, 7 lados. Quando todas as medidas são iguais, nós dizemos que esse polígono é regular. Uma outra característica do polígono regular é que, além dele apresentar a medida de todos os lados iguais, os seus ângulos internos também são iguais. Mas, enfim, nós vamos detalhar isso numa aula especial sobre polígono. O que eu preciso saber aqui, professor? Eu preciso saber o seguinte, que se o polígono é regular,
os lados têm a mesma medida. Então, o seu perímetro é dado de que forma? N vezes L, onde N é o número de lados. Se ele tem 4 lados, eu pego 4 vezes a medida de um lado, eu tenho o perímetro. Se é 5, 5 vezes essa medida. Beleza? Vamos apresentar aqui alguns polígonos. Então, eu tenho aqui um exemplo. Eu tenho aqui um polígono. Isso aqui é um retângulo, tá? Esse polígono é um polígono retângulo. A característica desse retângulo é que ele tem os lados paralelos, opostos paralelos e iguais. Então, a medida desse é igual a esse, a medida desse é igual a esse. Então, olha só, a parte de baixo é chamada de base, a lateral é chamada de altura. A base também pode ser chamada... A base pode ser chamada de comprimento. Aqui pode ser chamado de comprimento e aqui largura também, ok? E o perímetro vai ser o quê? Esse lado mais esse, mais esse, mais esse. Ou seja, 2 vezes o lado B mais 2 vezes o lado H. Tranquilo? É a soma de todos eles. Um outro polígono, o quadrado, possui todos os lados iguais. Se os 4 lados são iguais, como que eu calculo o perímetro? Somando os 4 lados, ou multiplicando 4 vezes o número de lados. Como todos eles são iguais, 4 vezes L. Essa é a medida do perímetro do quadrado. Bom, um outro polígono que nós temos é o triângulo. Esse triângulo, ele é um triângulo equilátero. Por que que ele é equilátero, professor? Porque todos os lados têm a mesma medida. Nós já vimos isso na aulinha nossa de triângulos. Então, se você não assistiu a aula de triângulos, recomendo que você assista essa aula. Lá nós falamos os tipos de triângulo. Um deles é o equilátero. Todos os lados são iguais. Então, o perímetro é dado de que forma? O perímetro é igual a 3 vezes a medida do lado, já que são todos iguais. Beleza? Um outro polígono, o pentágono. Qual é a característica do pentágono, galera? Ele tem todos os lados iguais, então o perímetro vai ser 5 vezes a medida de cada lado, já que são todos iguais. O outro, o hexágono. O que é o hexágono, galera? É um polígono de 6 lados iguais. Então, o seu perímetro vai ser dado por 6 vezes a medida do lado, já que são 6 lados, todos eles de mesma medida. Tranquilo? Belezinha? Então, nós falamos aí dos principais polígonos, galera. Retângulo, quadrado, triângulo equilátero, pentágono e hexágono. Esses são os principais polígonos que geralmente são aqueles mais cobrados a nível de concurso público, ok? Por isso que a gente vai estar ligado nessas figuras. Nós vamos voltar a falar de cada um deles depois em particular, ok? Então vamos lá para a área dos polígonos, galera. Então, a área de um polígono é o número que expressa a medida da superfície dessa figura. Galera, área e superfície é a mesma coisa. Quando se diz superfície, você quer calcular a área, ok? Então, veja bem, é a medida da superfície dessa figura numa certa unidade. Essa unidade pode ser metro, centímetros, decímetro, quilômetros, ok? As fórmulas permitem efetuar com maior facilidade e rapidez esses cálculos. Então, nós vamos usar de fórmulas para poder fazer esse cálculo. Algumas são bastante conhecidas, tá? Vamos ver aqui o primeiro polígono e como que se calcula a área desse polígono, tá? Primeiro polígono aqui é o retângulo. Ok? Então está aqui, retângulo é um polígono cujos lados opostos são paralelos e iguais, todos os ângulos são ângulos de 90 graus. Como que eu calculo a área desse polígono, professor? A área do retângulo é dado por A vezes B, ou seja, base vezes altura, comprimento vezes largura. Beleza? Memorize bem essa fórmula aqui. Tranquilinho? Então, base vezes altura, comprimento vezes largura. Outro polígono, quadrado. Como que eu acho, professor, a área de um quadrado? A área do quadrado é dado pelo lado ao quadrado, ou seja, L vezes L. Base vezes altura, comprimento vezes largura.
como você preferir. Se for um quadrado, como todos os lados são iguais, é só multiplicar um lado por ele mesmo, ok? Assim a gente acha a área do quadrado. Vamos guardando essas fórmulas. Retângulo, base vezes altura, comprimento vezes largura, quadrado, o lado ao quadrado. Belezinha? Então vamos para o próximo. Próxima figura aqui, professor. A próxima figura é um losango. Galera, losango é esta figura que parece uma pipa, né? A pipa, ela geralmente tem o formato de um losango. Obviamente tem umas pipas bem estranhas aí, mas assim, a pipa tradicional, aquela mais conhecida, ela tem o formato de um losango. Qual é a característica do losango? O losango, ele é um polígono que possui 4 lados iguais, assim como o quadrado. Esse lado é igual a esse, é igual a esse, é igual a esse. Outra característica dele, ele tem uma diagonal maior e uma diagonal menor. Tá? Elas se cruzam no ponto médio formando um ângulo de 90 graus. Outra característica do losango. E para encontrar a área desse losango, nós vamos fazer uso desse conhecimento das suas diagonais. Então nós vamos dizer que a área do losango é dado pelo produto da diagonal maior vezes a diagonal menor, né, dividido por 2. Então eu tenho a maior diagonal, a menor diagonal, eu multiplico a medida de uma por outra e divido por 2. Dessa forma eu encontro a área do losango. Belezinha? Tranquilo? Então vamos lá, revisando. Retângulo, base vezes altura, ou comprimento vezes largura. Quadrado, L ao quadrado, lado vezes lado. E os lados são iguais, então L ao quadrado. Agora, o losango, 2 diagonais, uma maior, outra menor. Multiplica uma pela outra e divide por 2. Tranquilinho? Beleza. Então vamos para mais uma figura geométrica, agora o paralelogramo. Galera, também você já deve ter visto essa figura. Isso aqui é chamado de paralelogramo. Qual é a característica do paralelogramo? Lados opostos paralelos, então esse lado é oposto desse, é paralelo, e tem a mesma medida. Se aqui é A, aqui é A. A altura do paralelogramo é a distância que separa a base, uma base da outra. Olha só, isso aqui é a altura. E nós, desculpa aí, galera. E nós precisamos da altura para calcular a área de um losango. Então eu preciso conhecer a base e preciso conhecer a altura. Professor, eu preciso conhecer essa lateral dele? Não necessariamente. Para o cálculo da área, não há necessidade. Tá? Então tá aqui, ó. Paralelogramo, a área vai ser a base vezes a altura. Esse é o cálculo para nós encontrarmos a área de um paralelogramo. Observem que, professor, é a mesma fórmula do retângulo. É a mesma fórmula. Porque se eu pegar esse triângulo aqui, ó, arrancar ele daqui e colocar ele aqui, ó. Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou da aula do professor? Então, eu, professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um grande convite para vocês. Quero convidar vocês a conhecer a nossa proposta pedagógica para o concurso da PM Espírito Santo 2018. Nós aqui da Lá Concursos, nós estamos disponibilizando 4 cursos, aliás, 2 cursos, um para o cargo de soldado, um para o cargo de oficial, todos os cursos super atualizados, ponto a ponto do edital, super competitivo. Professor, qual que é o valor do investimento? O valor do investimento, apenas 10 parcelas de R$ 25,00. Você terá 75 dias de acesso e poderá assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Pode ter certeza que é uma grande aquisição, é um grande investimento. Vem conosco, vem estudar aqui na Lá Concursos. Professor, eu quero saber de mais informações, né? Então, nós aqui da Lá Concursos, nós estamos montando aí uma lista de transmissão exclusiva da PM Espírito Santo, né? Nós, inclusive, nós queremos fazer alguns aulões ao vivo de revisão,
Tá? Então, se você quiser participar dessa lista, não paga nada, informações, dicas, exercícios e assim por diante. Nós temos aqui o DDD 65997199373, que você vai participar dessa nossa lista de transmissão e você vai ficar super atualizado aqui na Lá Concurso. Mas, antes de qualquer coisa, convido vocês a se matricularem no nosso curso online completo, ponto a ponto do edital, super atualizado da Lá Concurso. Um forte abraço, eu espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.